Bendize a minha alma ao Senhor. Com este prelúdio, com este hino, eu acolho a cada um e uma de vocês para o nosso culto dominical, aqui da casa de Deus para a sua casa. E eu lembro também que quando do batismo de Jesus, Deus fala a seu filho: Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Você, eu, nós somos filhos e filhas de Deus. E como filhos e filhas de Deus, nós nos reunimos e celebramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o salmista, no Salmo 119, nos diz o seguinte: Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Felizes os que não praticam o mal, os que andam nos caminhos de Deus. Tu, ó Deus, nos deste as tuas leis e mandaste que as cumpríssemos fielmente. Como desejo obedecer às tuas ordens e cumpri-las com fidelidade. Se eu der atenção a todos os teus mandamentos, não passarei vergonha. Com um coração sincero eu te louvarei, à medida que for aprendendo os teus justos ensinamentos. Obedecerei às tuas leis. Peço-te que não me abandones nunca. E assim, nós nos achegamos a Deus em oração. Oremos. Deus bondoso e misericordioso, te damos graças pela vida e pela oportunidade de estarmos unidos em culto para te ouvirmos. Que teus ensinamentos, tua boa vontade para conosco, preencham-nos para que nós possamos nos dedicar a ti com gestos, palavras e atitudes. Teu Santo Espírito, vivifique tua palavra em nós, teus filhos e filhas. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Ouçamos o hino Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. A mensagem de hoje vem do Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 23 a 32. E eu passo a ler para você. Jesus chegou ao templo e quando já estava ensinando, alguns chefes dos sacerdotes e alguns líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João?
Mas se dissermos que foram pessoas, temos medo do que o povo pode fazer, pois todos acham que João era profeta. Por isso responderam: não sabemos. Então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus. Jesus continuou: e o que é que vocês acham disso? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu: eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E este disse: sim, senhor. Mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam: o filho mais velho. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo, e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Até aqui a palavra de nossa reflexão. Jesus era a pessoa não grata pelos sacerdotes e elite de Jerusalém. Ele havia entrado na cidade e, com isso, questionado toda a relação de uso da religiosidade para tirar vantagens. Foi o único momento de ira de Jesus. E a partir de sua atitude, Jesus passa a acumular inimigos em Jerusalém. Mas Jesus não se abalou. Continuou a sua pregação, transformava a vida das pessoas com suas palavras, com seus gestos, com suas atitudes. Jesus também não tinha um público específico. A sua mensagem era para todas as pessoas. Os líderes tentaram interpelar Jesus, queriam uma justificativa para levar ele à prisão e futura condenação. Com sabedoria, Jesus usa da maiêutica de Sócrates e devolve a pergunta com outra pergunta. Frente ao questionamento, com medo das consequências, os ditos líderes se esquivavam e responderam a Jesus: não temos a resposta. Diante do medo daqueles homens, Jesus pede uma explicação entre ser coerente e a hipocrisia. De forma sutil, sem agredir. Como um bom pai, como amigo e senhor, Jesus lhes conta uma história onde eles são os personagens principais. A história dos 2 filhos. Um faz o que o pai pediu, mesmo contra a sua vontade, e o outro mente ao pai, pois ele afirma que vai fazer algo e depois não o faz. Jesus pede também coerência para aqueles homens. Da mesma forma, Jesus pede coerência e não hipocrisia da minha parte e também da sua parte. Não podemos tentar enganar quem quer que seja. O nosso batismo nos compromete com os ensinamentos e com a palavra de Jesus. Somos cristãos e cristãs e por isso essa palavra deve mexer também com os nossos valores pessoais. Não podemos admitir em nós e entre nós a hipocrisia de pessoas que se afirmam cristãs, mas em suas atitudes, no seu dia a dia, demonstram totalmente o contrário. Como podemos confirmar e afirmar que seguimos a Cristo, mas se as nossas atitudes não são coerentes, se nós demonstramos em nossas atitudes preconceitos, perseguição, julgamento, racismo e tantos outros ismos que hoje vemos e ouvimos em nossa sociedade. Jesus quer que a nossa palavra tenha valor. É o básico para a construção da confiança entre iguais que somos. Se hoje a nossa sociedade no Brasil e em tantos outros lugares, se ela é tão burocrática e precisa de tantos contratos que definem nos mínimos detalhes a relação entre as partes,
é porque no passado já houveram pessoas que tentaram burlar cláusulas e questionaram o que era até então combinado. Quanto mais pecados humanos na sociedade, mais burocrática torna-se a humanidade. Diante disso vem a mensagem cristã, que em suma nos adverte. Somos tomados pelos nossos valores pessoais e devemos ser coerentes, justos, pessoas de palavra, pessoas confiáveis, corretos, tanto em nossas palavras quanto em nossas atitudes. Isso é coerência cristã. É o que Jesus pede de cada um de nós. Mas percebemos, por outro lado, que em nossa sociedade é muito forte a hipocrisia. É um câncer que mina sistematicamente a nossa sociedade. Pessoas enganam, mentem, tiram proveitos de idosos, viúvas, pessoas em fragilidade social. São pessoas que serão julgadas por Deus, por suas atitudes. E muitas vezes possuem palavras convincentes. Vou dar um exemplo. Já ouvi muitas histórias de pessoas, por isso vou dar esse exemplo também para você, que nos ouve e que nos acompanha. Todos nós recebemos, com certeza, com carinho e atenção, muitos que chegam à nossa casa para vender coisas. E, com certeza, são muitas pessoas que vêm vender algo em nossa casa. Muitas pessoas são extremamente honestas, fazem as coisas certas. Porém, sempre tem um ou outro que se aproveita da alegria e da bondade alheia. Vou dar um exemplo. Tem aqueles vendedores que vêm na casa das pessoas humildes vendendo verdadeiros milagres. Sejam eles, por exemplo, como os melhores colchões que vão curar todas as dores nas costas, ou então panelas que vão cozinhar as melhores comidas de toda a nossa vida. E, claro, como são os melhores produtos do mundo, também tem um preço muito salgado. Com certeza, produtos de boa qualidade. Porém, uma busca na internet muitas vezes basta para ver que os mesmos produtos, ou melhor, com a mesma qualidade, que fazem os ditos mesmos milagres, estão com apenas 20% do preço. Bem, isso nada mais é do que a lei de Gerson. Significa que todos querem tirar vantagem uns dos outros. E para isso também não tem escrúpulos. Uma infâmia para a nossa sociedade. É uma incoerência total com os nossos valores. Temos o mau costume de sempre apontar os erros para os outros, como se nós não tivéssemos culpa em nada. Mas muitas vezes aceitamos esses erros que acontecem em nossa própria sociedade. E por isso somos corresponsáveis junto com estes erros. Jesus deixa claro que toda e qualquer mudança, ela começa em cada um e cada uma de nós. Não podemos mais aceitar esses tipos de atitude. Deve fazer parte de cada um de nós apontar esses erros. Faz parte da nossa fé cristã. Não podemos também olhar para o lado e ver a hipocrisia alheia e nos calar diante dela. Assim como Jesus, nossa tarefa também é questionar essas situações. Não há uma terceira via nessa história dos dois filhos. Não há um terceiro filho. Só temos dois filhos. Ou a gente faz, mesmo que a gente não queira, mas a gente faz aquilo que é certo, ou a gente vira hipócrita, diz que vai fazer e se nega a fazer aquilo que Deus espera de nós. E para você que está me ouvindo também nesse momento e resolver mudar também a sua atitude, eis a história do primeiro filho. Ele diz que não vai fazer, mas ele se arrepende e faz o que é certo. Portanto, sempre haverá espaço para a mudança. Sempre haverá espaço para o arrependimento. E isso é importante. Se a nossa sociedade, ou eu, ou você, se nós estamos caminhando de forma errada, há sempre um momento em que nós podemos nos dar conta disso, aceitar os nossos erros, aceitar isso que está acontecendo na vida de cada um de nós e mudar as nossas atitudes. Pedir perdão, porque o perdão ele está aí para cada um e cada uma de nós. Para que nós possamos, sim, voltar a fazer aquilo que é certo
mesmo que no primeiro momento nós tenhamos negado. Por isso, Jesus espera coerência entre o que falamos e o que agimos, e da maneira como agimos também, a forma como agimos na nossa vida, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, ou seja dentro da nossa própria igreja. Portanto, esse texto deixa muito claro: abaixo a hipocrisia, mas devemos exaltar sempre a coerência e as atitudes cristãs. Que a palavra realmente possa nos transformar, fazer mudar os nossos caminhos, e por que não sonhar e esperar e esperançar que também essa palavra possa mudar a nossa própria sociedade em relacionamentos mais saudáveis, mais coerentes, mais humanos, com menos julgamento. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Amém. Como bons filhos e filhas de Deus, né, pastor Flávio? Nós também somos chamados e chamadas a ofertar em gratidão a Deus. E as ofertas deste culto estão destinadas para um importante trabalho na nossa igreja, que é o trabalho dos folhetos evangelísticos. Os folhetos que levam a mensagem de vida para tantos lugares na nossa igreja. Você mesmo pode participar dessa missão dos folhetos evangelísticos, distribuindo folhetos evangelísticos, ou hoje ofertando para esse trabalho na nossa igreja. Muito obrigado por sua oferta e todas as dádivas em prol do trabalho dos folhetos evangelísticos. E vale lembrar, né, Milton, quantas vezes o pessoal vai no hospital, fica doente, aí quando você abre aquelas gavetinhas de hospital, é lá que esses folhetos estão muitas vezes. E é uma maneira de a gente estar junto e acompanhar as pessoas nos seus momentos difíceis também. Por isso, motivando você. Ajude aí essa oferta que é tão importante para tantas pessoas. E também quero convidar a, junto conosco agora, nos acompanhar nesse momento de oração. Senhor, somos teus filhos e filhas e cada dia, novamente, devemos assumir diante da vida e das decisões o seguir, o viver conforme a tua vontade. Dá que nosso sim para ti seja realmente um sim. Estamos adentrando ao período eleitoral a nível municipal. Te agradecemos por tantas pessoas que se prontificam e se dispõem a se engajar na política. Que o sim dos candidatos e das candidatas seja um sim comprometido com o bem das pessoas, com o bem do nosso município. Que um de nossos sim seja pela solidariedade, pela manifestação de amor entre as pessoas. Que não nos cansemos de fazer o bem, sem olhar a quem. Te pedimos pelas famílias enlutadas e pela saúde de tantos filhos e filhas tuas. Ampare, fortaleça, cure e renove a vida e a esperança. Intercedemos para que a pandemia seja controlada, acabe. Que a sabedoria seja usada para nos libertar dos males e para a descoberta da vacina. Te pedimos por nós mesmos, para que não sejamos hipócritas em nossa fé e saibamos te adorar como nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus é que oramos e também colocamos o que se passa em nosso pensamento e coração em tuas mãos ao orarmos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que o Senhor nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Amém. Amém. Fiquem todos na paz de nosso bom Deus. Tenham um bom dia, bons dias. E como eu sempre digo, fiquem bem. Amém. Até a próxima. Escutamos ainda o hino Que a luz de Cristo brilha.